hoje a gente vai iniciar uma leitura de tarô. Eu tô tirando algumas cartas pra gente ver como é que tá as energias atual, o que a gente precisa encerrar ainda no ano de 2025. Lembrando, gente, que o ano começa mesmo, o ano astrológico, em março. Então, embora o ano civil comece agora em janeiro, o ano só começa mesmo, né, astrologicamente falando, depois do carnaval. Então a gente tem ainda um tempo, um período aí para começar a olhar para questões que a gente precisa finalizar, que a gente precisa concluir, né? E ver o que tá impedindo a gente de avançar. O que precisamos ainda olhar, quais são as questões que a gente precisa trazer luz, consciência, né? E os bloqueios que estão atuando aí e que a gente não percebe porque tá no inconsciente, mas o tarô ele revela, ele traz, ele funciona como um espelho e ele traz pra gente em forma de símbolos, arquétipos, né, pra gente olhar e pra gente, e sinaliza, né, o que precisamos de fato melhorar e mudar na nossa vida, certo? Então fica comigo aqui, ó, falando. Saiu duas cartas aqui, saiu 6 de copas, 6 de copas. Então o 6 de copas junto com o 4 de ouros mostra com muita clareza onde a luz precisa ser levada agora. 6 de copas é o que vem do passado, fala da nossa infância, fala de questões antigas, né? Aqui nós estamos falando de memórias, sobretudo da infância, da juventude, padrões emocionais aprendidos cedo, vínculos, lealdades invisíveis, afetos que moldaram quem você é. Essa carta, ela pede acolhimento da criança interior, pede para você olhar para questões aí que foram provavelmente que você adquiriu na sua infância, tá? Questões que você adquiriu na sua infância, é isso. Não é julgamento, é olhar para o passado com maturidade, sem idealizar e sem rejeitar. É olhar para o passado com esse olhar, sem julgamento. E olhar para o passado também com maturidade, né? Não rejeitando, não negando nada. O 4 de ouros, ele fala de uma energia que ficou presa, de um apego emocional, um medo de perder o controle, a segurança, né? Muitos aí ainda estão muito apegados à velha energia, os velhos padrões, ainda querem, buscam proteção, reconhecimento, né? Como se soltar fosse perigoso. Vocês acreditam nisso? Aqui pode existir um voto interno do tipo: se eu soltar, eu perco, e se eu confiar, eu fico vulnerável. A consciência que o tarot pede aqui é para você trazer luz e perceber onde está esse apego. Esse apego atual, ele nasce de memórias antigas, de padrões que você carrega de muito, muito tempo. Então aqui eu posso estar falando de vocês estarem muito presos àquela parte de vocês que precisa morrer, que precisa dissolver. E é inconsciente, gente, é uma parte da sua criança interior, né? Porque talvez aí o seu eu adulto tem consciência disso, mas uma parte sua meio que te puxa, meio que ainda busca essa necessidade de pertencimento, de tentar caber em situações que já não te fazem mais bem, em lugares que são pequenos demais para você, sabe? É como se você quisesse botar uma planta que ela já cresceu num vaso muito pequeno. E ainda tem um apego a essas questões, a esse passado, que você, talvez por medo de vivenciar o novo, ainda está preso, né? Porque a travessia, ela é desafiadora, sim. A gente passa por solidão, a gente fica, assim, é um processo que ainda a gente precisa muito de coragem para conseguir seguir adiante, porque a gente lida com muitos desconfortos e com muita autossabotagem também. Porque sim, quando a gente está diante de mudanças, partes nossas tentam nos puxar de volta para o lugar antigo. Então aqui a energia de vocês atual
atual é o 6 de copas e o bloqueio é o 4 de ouros. E essas duas cartas, elas já estão dizendo muito para nós. E elas vieram bem juntinhas, né? O 6 de copas mostrando um medo que vem do passado. E sim, tá ligado à infância. A infância tá ligada à família, experiências antigas de escassez. Há uma memória no corpo que ela aprendeu a reter para sobreviver. E a luz, ela precisa ser trazida. Vocês precisam trazer luz para a consciência, né? A consciência aqui, ela é perceber que você já não é mais aquela criança. E que hoje existem recursos, que hoje você é capaz de conseguir, né? E que hoje você amadureceu. E soltar o que tá te impedindo de fluir. Então aqui tem um trabalho profundo aqui que você precisa trazer assim à tona e olhar para questões mesmo do seu passado. E depois a gente tem aqui o Cavaleiro de Copas. E o Cavaleiro de Copas, ele chega como um movimento que cura. Um movimento que te ajuda a liberar essa energia. Depois do 6 de copas e o 4 de ouros, ele mostra como seguir adiante com mais consciência. O Cavaleiro de Copas, ele é a chave. A chave que te traz essa energia, fala de escuta emocional, sensibilidade e movimento, permitir sentir sem se fechar, agir a partir do coração, não com medo. E é o oposto da rigidez, do 4 de ouros. A mensagem clara aqui é: você não precisa se proteger tanto para seguir em frente. Você pode avançar com delicadeza, respeitando os seus sentimentos. O Cavaleiro de Copas, ele não força. Ele se aproxima, ele sente, ele percebe o clima emocional e só então ele age.